Instrução Técnica de Recursos Humanos número 282, de 16 de agosto de 2021. Dispõe sobre os procedimentos reativos a substituições temporárias no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Capítulo 1. Disposições iniciais. Artigo 1. Esta instrução técnica tem por finalidade estabelecer os procedimentos que serão adotados pelas unidades do CDMMG, quando ocorrer substituição temporária, conforme Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989 e Resolução nº 971, de 24 de março de 2021. Artigo 2. O chefe da seção de pessoal ou equivalente de cada unidade será responsável pela execução das rotinas previstas nesta instrução técnica. 1. No primeiro COB, o chefe da divisão administrativa. 2. No segundo ao sexto COB, o chefe da seção de pessoal. 3. No SEB, o chefe da secretaria. 4. Na ajudância geral, o chefe da seção de apoio de pessoal. 5. Na ABME, o chefe da adjutória de recursos humanos. 6. No gabinete do Comando Geral, nas seções do Estado-Maior, nas diretorias, na Corregedoria, na AS e nos centros, o chefe da Secretaria. 7. Nas unidades de execução, o chefe da seção de planejamento. Parágrafo 1. O subcomandante ou equivalente será responsável pela fiscalização da execução das rotinas previstas nesta instrução técnica. Parágrafo 2. Os comandantes e chefes até nível de pelotão deverão controlar a situação dos militares de suas respectivas unidades. Capítulo 2. Montagem de processo de substituição temporária. Artigo 3. A unidade em que o militar estiver lotado deverá confeccionar os atos de designação e declaração de entrada no exercício do cargo e encaminhar para a unidade apoiadora para a montagem do processo de substituição temporária. Parágrafo 1. As unidades apoiadoras serão responsáveis pela montagem de processo exclusivo de substituição temporária através da criação no Sistema Eletrônico de Informações SEI, do tipo RH, substituição temporária, CDMMG, público, colocando em bloco de reunião e disponibilizando para a respectiva unidade apoiada, anexando os documentos reativos à substituição temporária, na seguinte ordem: 1. Extrato do efetivo previsto existente, dos quadros a qual o cargo a ser ocupado possa estar vinculado, emitido no sistema SIGP, menu GM, opção PPQ. Da unidade e do local de exercício do cargo, para o caso de claro, a militar na substituição temporária de oficial deverá ser emitido o extrato do QODM, CORBM e CORBM designado. B. Militar na substituição temporária de praça deverá ser emitido o extrato do QPDM e QPRDM designado. 2. Ato de designação e declaração de entrada no exercício do cargo, CDMMG. Ato de declaração STNO sobrescrito, devidamente assinado. 3. Ato de dispensa do cargo, quando da dispensa do militar, CDMMG. Ato de dispensa STNO sobrescrito, devidamente assinado, sendo dispensado para ST por indisponibilidade com data prevista na designação. 4. Cópia da página do boletim, com a data, contendo a publicação dos atos. 5. Em caso de indisponibilidade, incluir documentação que comprove o afastamento do titular do cargo, como por exemplo, ordem de serviço, licença médica, dispensas diversas. Parágrafo 2. Deverá ser criado um processo do SEI para cada militar em substituição temporária na unidade, relacionando todos os cargos exercidos pelo militar naquela unidade, ficando arquivado preferencialmente em bloco interno do SEI. Parágrafo 3. Quando houver movimentação do militar, mesmo que dentro da mesma unidade apoiadora, novo processo deverá ser criado. Parágrafo 4. Para manter as boas práticas da utilização da ferramenta SEI, quando houver erro na confecção de algum documento, verifica a menor quantidade de intervenções possíveis visando a não poluição na árvore do processo. Artigo 4.
Os processos deverão permanecer disponíveis para fiscalização e supervisão da DRH, e para controle interno, contendo os documentos dispostos de forma cronológica, e permanecendo arquivado mesmo que haja movimentação do militar para outra unidade. Capítulo 3. Lançamentos no Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas. SIGP. Artigo 5. A substituição temporária deverá ser lançada no SIGP, conforme previsto no item 365 e 366 da IT número 273, de 12 de dezembro de 2019. Artigo 6. O pagamento da gratificação por substituição temporária ocorrerá de forma automática pelo sistema de pagamento, LOAT, quando os lançamentos das designações e das declarações de entrada em exercício no SIGP ocorrerem antes da próxima formatação da folha de pagamento posterior aos 30 dias completados, conforme calendário de formatação publicado anualmente pela DRH. Parágrafo 1. Para que a gratificação configure no demonstrativo de pagamento no mês subsequente ao início da substituição temporária, os 30 dias iniciais devem ter sido completados dentro do mês de início do exercício. Parágrafo 2. Nos casos em que os 30 dias iniciais não tenham sido completados dentro de um único mês, a gratificação será gerada automaticamente na folha de pagamento do mês subsequente ao mês em que completar o tempo mínimo. Artigo 7. Quando o pagamento não ocorrer de forma automática, as unidades deverão elaborar e encaminhar a folha especial por substituição temporária. FEST, conforme capítulo 4 desta instrução. Artigo 8. O pagamento automático da gratificação poderá ser prejudicado nas seguintes situações: 1. Nas substituições temporárias por indisponibilidade, em que o titular do cargo possua diversos afastamentos consecutivos, que ocasione reiteradas alterações dos atos e dos lançamentos no SIGP. 2. Alteração da motivação da substituição temporária no SIGP, entre indisponibilidade claro, ou por indisponibilidade de militares distintos. Mesmo que a soma ultrapasse os 30 dias iniciais, não ocorrerá a leitura de forma automática pelo sistema de pagamento. 3. Quando a substituição temporária se der no mesmo cargo, executando as mesmas funções, mas em locais diferentes, mesmo que a soma ultrapasse os 30 dias iniciais, não ocorrerá a leitura de forma automática pelo sistema de pagamento. Artigo 9. Quando não for possível realizar o lançamento de substituição temporária pela unidade apoiadora, esta deverá iniciar novo processo relacionado ao processo de substituição temporária, com documento conforme orientação do anexo B do Ofício Circular CDMMG-DRH-NO sobrescrito 30/2019, processo do CNO sobrescrito 1400-006228-2019-71, para envio a DRH um SIGP, contendo os seguintes dados: 1. A motivação da substituição temporária, se por claro ou indisponibilidade. Sendo que em caso de indisponibilidade, conter informação sobre o militar indisponível com dados e motivo. 2. Data da designação e data de declaração de entrada no exercício do cargo. 3. Data da dispensa do cargo para os casos de indisponibilidade do titular. 4. A descrição do local e do cargo exercido, com seus respectivos códigos. 5. Justificativa, contendo os motivos que impediram o lançamento por parte do operador da unidade em tempo hábil. 6. Informações sobre o boletim e a data de publicação dos atos. Parágrafo único. Sempre que for solicitado o encerramento de substituição temporária com data retroativa, deverá ser observado se há uma ou mais formatações entre as datas de lançamento no SIGP e a data de término da substituição temporária, pois ocorrendo tais situações, a unidade deverá providenciar a FEST prevista no artigo 11 desta instrução. Artigo 10. Em hipótese alguma poderá haver lançamento de substituição temporária sem que os atos de designação e declaração estejam devidamente assinados pela autoridade competente da unidade. Capítulo 4. Montagem do processo da folha especial por substituição temporária. Artigo 11. A folha especial por substituição temporária deve
ser utilizada excepcionalmente para sanar a falta de pagamento ou o recebimento indevido de gratificação por substituição temporária. Parágrafo único. Concomitantemente à montagem de FEST, a unidade deverá providenciar a apuração disciplinar a respeito das motivações que ensejaram nos atrasos dos lançamentos. Artigo 12. A unidade apoiada deverá providenciar a confecção de novo processo do SEI do tipo RH, substituição temporária, CDMMG, público, obrigatoriamente relacionado ao processo do SEI individual elaborado conforme artigo 3º desta instrução, para análise da Diretoria de Recursos Humanos, DRH. Parágrafo 1. Constarão nos processos da folha especial por substituição temporária, FEST, documento SEI do tipo CDMMG. FEST, 2. Ofício de encaminhamento contendo referências por meio dos respectivos links para os documentos constantes do processo de substituição temporária individual, a. Extrato do efetivo previsto existente, b. Ato de designação e declaração de entrada no exercício do cargo, c. Ato de dispensa do cargo, d. Cópia da página do boletim, com a data, contendo a publicação dos atos, e, em caso de indisponibilidade, documentação que comprove o afastamento do titular do cargo, f. No caso em que não houver possibilidade de lançamento pela unidade de origem ou unidade apoiadora, deverá conter referência por meio do respectivo link do ofício encaminhado à DRH, solicitando o lançamento no SIGP conforme artigo 9º desta instrução. Parágrafo 2. O ofício de encaminhamento das unidades operacionais deverá tramitar conforme cadeia de comando, sendo enviado aos respectivos COBs ou SEB para a posterior remessa DRH. Parágrafo 3. As unidades previstas no artigo 2º, incisos 4 a 6, desta instrução, encaminharão a FEST diretamente à DRH. Parágrafo 4. Em qualquer momento a DRH poderá solicitar documentos adicionais para comprovação das funções exercidas pelo militar em substituição temporária. Capítulo 5. Acompanhamento mensal. Artigo 13. Mensalmente, a Diretoria de Recursos Humanos encaminhará um processo no SEI contendo relatório de substituição temporária extraído do sistema LOAT, aos comandos operacionais, ao Comando Especializado de Bombeiros, Ajudância Geral e ABM, que deverá ser conferido pelas seções previstas no artigo 2º. Parágrafo 1. O chefe da seção deverá conferir e atestar as informações sobre substituição temporária seguindo o seguinte rito: 1. O chefe da seção deverá cientificar no relatório do processo, ícone de ciência do SEI. 2. Arquivar o relatório mensal em bloco interno do SEI criado para este FM. 3. Enviar o relatório mensal para as unidades subordinadas e ou apoiadas. Parágrafo 2. As unidades subordinadas e ou apoiadas deverão adotar as seguintes providências: 1. O chefe da CEPLAN ou equivalente deverá conferir as informações sobre substituição temporária dos militares da unidade. 2. O chefe da CEPLAN ou equivalente deverá cientificar no relatório do processo, ícone de ciência do SEI. Parágrafo 3. Encontradas inconsistências no relatório, a unidade deverá adotar providências em processo relacionado. Parágrafo 4. O primeiro COB e o SEB, apesar de não serem unidades apoiadoras, receberão os relatórios das respectivas unidades subordinadas e adotarão as providências previstas neste artigo. Capítulo 6. Da gratificação por substituição temporária. Artigo 14. Para o cálculo dos dias de exercício de função de substituição temporária, conta-se, para fins de gratificação, a data de início da declaração de entrada em exercício e a data de término constante no sistema, sendo os meses considerados com 30 dias. Artigo 15. O militar, que se encontrar no exercício de função atribuída a cargo superior ao seu, é responsável pela conferência dos valores lançados em seus demonstrativos de pagamento, e em caso de inconsistência, deverá formalizar imediatamente ao seu chefe direto, que levará a situação à seção responsável pelos recursos humanos, descritas no artigo 2º, da sua unidade. Artigo 16.
passados os primeiros 30 dias ininterruptos necessários para a percepção da gratificação, permanecendo o militar no cargo em razão de claro, continuará com direito de perceber a gratificação por substituição temporária, ao se enquadrar dentro dos prazos legais ou regulamentares, em quaisquer das situações descritas na Resolução número 971. Parágrafo único. As unidades deverão acompanhar os impedimentos dos militares em substituição temporária e no caso de extrapolar o tempo previsto na Resolução número 971 deverá providenciar a interrupção da substituição temporária. Artigo 17. O artigo 14 da Resolução número 971 prevê as situações em que o militar continuará com direito à percepção da gratificação por substituição temporária, dentro dos prazos legais ou regulamentares, nas situações definidas em seus incisos e parágrafos. Parágrafo 1. Para fins de aplicação do artigo 14 da Resolução número 971, ocorrendo situações em que o afastamento ultrapasse o período previsto no 1O sobrescrito, o militar deverá ser dispensado da substituição temporária na data anterior ao início do gozo dos períodos contínuos ali previstos. 2. Ocorrendo situações em que o afastamento ultrapasse o período previsto no 2O sobrescrito, o militar deverá ser dispensado da substituição temporária no dia anterior ao do início do afastamento. 3. Ocorrendo a situação prevista no 3O sobrescrito, o militar deverá ser dispensado da substituição temporária no dia anterior ao do início do cumprimento da sanção de suspensão. Parágrafo 2. O militar que acrescentar um dia às férias anuais ou prêmio devido à doação de sangue com isso extrapolar o período previsto no artigo 14 da Resolução número 971 perderá o direito à percepção da gratificação por substituição temporária a partir do início do gozo das férias anuais ou prêmio. Artigo 18. A percepção da gratificação por substituição temporária só será admitida para os casos em que o militar estiver, de fato, exercendo as funções do cargo para o qual foi designado, estando lotado na companhia, pelotão, seção ou subseção, em que o extrato do efetivo previsto existente possua previsão de vaga por claro ou exista indisponibilidade do titular. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 19. Não deverão constar nos processos de substituição temporária, ou de feste, informações pessoais do militar, como números de identificação civis, CPF, RG, CNH, e o processo no SEI deve ter seu nível de acesso como regra classificado como o público, e o restrito sendo exceção. Artigo 20. O militar deverá ser declarado no cargo, na data em que efetivamente iniciar o exercício das funções, devendo observar as especificidades da jornada de trabalho do cargo no que tange a finais de semana, feriados e escalas de serviço. Artigo 21. Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. Kênia Prate Silva Maciel de Freitas, Coronel, BM, Diretora de Recursos Humanos.